Vamos lá então, pessoal, começando aí a nossa terceira parte do segundo ano, que está disponível agora no YouTube para vocês, a nossa terceira parte do primeiro bimestre aí, como o combinado. Depois de falar e problematizar sobre países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, ver as características, as condições dos países subdesenvolvidos, a gente vai entender agora, começar a relacionar todas essas questões com o objetivo principal do nosso bimestre, que é começar a compreender os processos de globalização. Então, a nova ordem mundial e a globalização. O que acontece? A geopolítica é uma parte da geografia que a gente acaba estudando, geopolítica e geografia política são diferentes, mas é uma parte da geografia que a gente acaba estudando a relação e a inter-relação de poder entre os países do mundo. Então, o que é ordem mundial? Em cada momento da história da humanidade, na configuração dos países, a gente teve uma determinada ordem mundial, ou seja, a correlação de forças baseada no poderio econômico, militar, diplomático, cultural entre os países no mundo. Então, hoje, a partir da década de 90, a gente fala de uma nova ordem mundial, né? Então, fim dos anos 90, terminada a Guerra Fria, não vou entrar aqui na discussão da Guerra Fria, é um assunto mais de história, diversas circunstâncias políticas e econômicas determinaram novas orientações às questões internacionais. Então você teve, nos anos 80 para os anos 90, grandes transformações no mundo. A queda do socialismo, o fim da União Soviética, o processo de democratização dos países da Europa Oriental saindo da cortina de ferro da União Soviética, reunificação alemã, né, quando a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental se unem com a queda do Muro de Berlim, a eclosão de vários conflitos e guerras civis, né, o crescimento e a maior influência econômica, política e cultural da China e de outros países, né, levou a inúmeras mudanças das questões políticas e econômicas internacionais, configurando a multipolaridade. Aqui vem uma pequena questão. Qual é a complexidade de falar de multipolaridade? A Guerra Fria, que era de um lado Estados Unidos liderando o bloco capitalista, do outro lado a Rússia e a União Soviética liderando o bloco socialista durante a Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria, alguns autores falam que hoje tem uma unipolaridade. Ou seja, com o desmoronamento do Império Soviético, com o desmoronamento da União Soviética, só os Estados Unidos agora se tornou uma grande potência militar. Outros autores falam em multipolaridade, ou seja, há diferentes polos de poder nos países pelo mundo, porque não é só a questão militar que determina a influência de um país, né, para além das suas fronteiras. Por isso, eu também sigo que vários livros didáticos falam em multipolaridade. Então, o que é multipolaridade? No contexto geopolítico mundial atual, né, caracteriza a situação em que o poder das decisões internacionais é dividido por um número mais amplo de países, ao contrário da chamada bipolaridade, Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né? Há atualmente o conflito Norte-Sul, lembrando, vários livros didáticos falam em conflito Norte-Sul, mas é um termo que eu particularmente não gosto de usar, mas como eu utilizo os materiais didáticos que vocês têm acesso, estou usando também o termo conflito Norte-Sul, sempre problematizando esses conceitos e esses termos que nós temos. Entre os países desenvolvidos, que possuem riqueza, tecnologia e alto nível de vida, e de outro lado os países subdesenvolvidos, que possuem desigualdade social, pobreza e exclusão, e são excluídos das inovações técnicas e científicas, apresentando baixos níveis de vida. Então hoje você tem essa configuração da chamada aí multipolaridade. Então o mundo, o bipolar, que seria pós-Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a concentração de poder entre os Estados Unidos do grupo capitalista e a União Soviética do grupo socialista. E o multipolar, pós-1991, fim do bloco socialista, que era do Muro de Berlim, etc. Uma nova ordem mundial e 3 polos de poder: Estados Unidos, União Europeia e Japão. E outras zonas de influência, né? A China, o Oriente Médio, a Comunidade de Estados Independentes liderada pela Rússia, inclusive o Brasil também como um ator importante nesse processo de multipolarização. Atualmente não, porque a gente tem um presidente incompetente, mas a gente vai chegar nisso depois. Então aí tem esse mapa mostrando as zonas de influência de multipolaridade. É um mapa bastante clássico, esse mapa costuma cair em vários vestibulares, em várias provas,
mostrando a zona de influência dos Estados Unidos, pegando todo o continente americano, a zona de influência da União Europeia, pegando a Europa Ocidental, parte da Europa Oriental e todo o continente africano, e a zona de influência do Japão, pegando todos os tigres asiáticos, os países do leste da Ásia, pegando ali países, outros países da Ásia, mais Oceania, com a Austrália e Nova Zelândia. Esses são os 3 principais polos de poder econômico dessa multipolaridade. Você tem também países que se destacam regionalmente, né? Como o Brasil na América do Sul, a África do Sul na região sul do continente africano, né? A Rússia, que ainda tem um poder bélico militar muito forte, né? A Índia se destacando em algumas áreas e o aumento da influência da China. A gente vai ver essas questões depois. Mapa das potências econômicas. Como sempre, todo mapa depende do quê? Depende da intencionalidade daquilo que produz. Por isso, toda vez que interpretamos um mapa, toda vez que a gente analisa um mapa, a gente sempre tem que analisar de forma crítica. Tá joia? Então, este é o mapa que aparece aí, ó. Países frequentemente considerados superpotências. Então, na literatura atual, apenas os Estados Unidos é considerado uma superpotência. Países frequentemente considerados grandes potências. Aparece aí Rússia, China, o bloco da Europa Ocidental e etc. Países frequentemente considerados potências regionais. Aparece Austrália, Brasil, México, Índia e etc. Países considerados médias potências. Vai aparecer, por exemplo, Argentina, vai aparecer Nigéria, vai aparecer a Arábia Saudita, então vai aparecer um conjunto de países aí. Essa é uma classificação baseada em alguns dados que são gerados aí pela ONU, algumas interpretações feitas para aqueles que se dedicam a esse estudo. Agora, dentro da matéria, a gente vai estudar blocos econômicos. E dentro dessa multipolaridade surgida após 1990, várias situações se configuraram na formação de blocos econômicos, tornou uma tendência e a gente já vai analisar o porquê. Então, uma das características da multipolaridade são os blocos econômicos. O que é o bloco econômico? É a junção de vários países de uma região para competir no mercado mundial e, ao mesmo tempo, proteger as economias nacionais. Blocos econômicos, portanto, compreendem a formação de mercados regionais entre países a fim de dinamizar e integrar a economia dos seus membros, através da livre circulação de mercadoria, da redução de impostos cobrados nas importações. Então você tem hoje no mundo vários blocos econômicos, né? Como por exemplo o Mercosul no Brasil, que o Brasil faz parte, a União Europeia, que a gente acaba ouvindo muito aí nos noticiários. Então aí o mapa está um pouco escurecido, mas dá para ver aí o Mercosul aí, de um verde fosforescente, o NAFTA, alguns blocos na África, a União Europeia, a Comunidade de Estados Independentes, blocos na Ásia e etc. Então hoje você tem quase 80, 90% dos países do mundo fazem parte, direto ou indiretamente, de algum bloco econômico. Né? Quais são os tipos de blocos econômicos que nós temos? O primeiro, zona de livre comércio. É uma área de livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Por exemplo, o Tratado do Atlântico Norte, envolvendo Estados Unidos, Canadá e México. O que é uma área de livre comércio? Então significa que os Estados Unidos e o Canadá e o México zeraram as taxas de importação e exportação entre os países do bloco, dos produtos. Então, se antes os Estados Unidos cobravam do México 10% na importação de calçados, ele vai zerar essa taxa, e se o México cobrava dos Estados Unidos 10% na importação de calçados, essa taxa é zerada. Então é a livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. União aduaneira. Além da zona de livre circulação, é usada uma tarifa externa comum em relação aos países não pertencentes ao bloco. Então, por exemplo, setor de calçados. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são os países fundadores do Mercosul. Eles não cobram nenhuma taxa de importação e exportação no setor de calçados, por exemplo. Mas para países de fora do bloco, a tarifa tem que ser única, ou seja, o Brasil, se for cobrar 20% de importação de calçados do México, a Argentina, Uruguai e Paraguai também tem que cobrar os 20%. Então os países têm que chegar num acordo, porque há uma tarifa externa comum que vai valer para os países de fora do bloco. Então os países não podem cobrar taxas de importações diferenciadas. Isso na teoria. Mercado comum. Com as mesmas características anteriores, compreende também a livre circulação de pessoas, além da padronização das legislações.
Então, legislação trabalhista, fiscal e ambiental, elas começam a se integrar e os países acabam adotando políticas muito comuns entre eles para unificar e facilitar a maior circulação dentro do bloco, né? União Europeia aí até 1998. Por quê? Porque depois de 98 a União Europeia se tornou uma união econômica e monetária, atual estágio da União Europeia, após a adoção da moeda única com a unificação de todas as políticas econômicas. O euro, que é a moeda única, significa que ele circula entre todos os países da União Europeia que passaram a adotá-la. Então a gente tem aí os tipos de blocos econômicos e alguns exemplos, né? Que está marcado em verde aí fosforescente são União Econômica. Então esse mapa mostra, além daquelas 4 categorias, um desdobramento dessas categorias. Então você vai ter zona de livre comércio multilateral, você vai ter união aduaneira, você vai ter mercado comum, você vai ter união econômica, você vai ter união econômica e monetária. Então é um desdobramento daqueles 4 tipos de blocos do imagem anterior. Tá joia? Mas aí vem mostrando para vocês aí em que estágio, em que nível dentro dos tipos de blocos econômicos se encontra cada bloco econômico existente no mundo. Instituições financeiras internacionais. Além dos blocos econômicos, a gente tem 2 instituições muito presentes que foram criadas em 1944, ali no final da Segunda Guerra Mundial. E tem grande importância, junto com os blocos econômicos, no entendimento da globalização atual. O objetivo é diminuir a diferença entre países ricos e pobres. Tá, eu sei, você tá rindo agora, mas o objetivo é esse, tá? Acontece? Não acontece, mas o objetivo é esse. E que o processo econômico beneficie ambas as partes. Tá, você tá rindo de novo porque não é isso que acontece, mas o objetivo é esse. Então vamos lá, Fundo Monetário Internacional, criado em 1944 lá na Conferência de Bretton Woods, que estabeleceu o dólar como moeda de referência na economia internacional. Ele oferece assessoria e empréstimos a países, exigindo em troca uma série de medidas para solucionar problemas econômicos. Soluciona os problemas econômicos? Não, mas ele exige. Fazer o quê? Banco Mundial estabelece financiamento para projetos que visa desenvolvimento e melhoria das condições de vida das populações e dos países pobres. Os países pobres melhoram? Não, mas o objetivo está lá. Então, essas 2 instituições internacionais estão muito presentes na globalização atual, junto ali com os blocos econômicos, para você entender melhor isso. Dando uma dica para vocês, entre no site do Fundo Monetário Internacional e no site do Banco Mundial para você ver que lindo que é o discurso deles, que na prática é outra história. E para a gente encerrar, o tráfico internacional, chamadas redes ilegais. O comércio internacional vem aumentando e o desenvolvimento econômico leva ao aumento da circulação de pessoas, mercadorias, serviços, informações, valores, etc. E a expressão maior dessa rede são as chamadas bolsas de valores, onde se compra e se vende ações de grandes empresas. Então são as redes financeiras internacionais. Entretanto, as chamadas redes ilegais, né? Aqui eu estou trazendo 4 exemplos: biopirataria, exploração, manipulação, exportação e comercialização internacional de recursos biológicos, que contrariam as normas internacionais sobre biodiversidade. Geralmente é feito a pedido de grandes empresas farmacêuticas que buscam na diversidade biológica em algumas regiões do planeta alguns princípios ativos para fazer remédios, para patentear esses remédios e lucrar em cima desses remédios, né? Que se apropriam do conhecimento dos povos nativos. É uma questão bastante complexa hoje. Isso acontece muito no Brasil, principalmente na região amazônica, onde você chega lá, o conhecimento das populações tradicionais dos índios são apropriados pelas empresas que patenteiem certos remédios a partir desse princípio ativo dessas plantas e comercializam aí no mercado internacional. Narcotráfico é o tráfico de substâncias ilícitas, tá? Presta atenção. Sendo uma atividade ilegal, meus alunos aí, projeto de bandido, ilegal, hein? Associado geralmente à lavagem de dinheiro. Está presente em países da América Latina, do leste asiático e do Oriente Médio, né, onde é muito forte a questão do narcotráfico. Tráfico de animais é o comércio ilegal de animais retirados da natureza e o movimento de caça ilegal. O tráfico de animais silvestres é uma atividade muito lucrativa também. E o tráfico de armas, que é o fornecimento de armas e munições para organizações criminosas.
ou países, estados, em violação às normas internacionais sobre a venda de armas. Então tem as 4 principais aí. A outra rede legal seria o tráfico de pessoas. Eu não coloquei porque falar de tráfico de pessoas é muito pesado, né? Então você tem tráfico de órgãos humanos, você tem tráfico de crianças, né? Você tem tráfico de mulheres para fim de prostituição. Então são questões aí bastante complexas, bem pesadas. Vou deixar só essa daí. A questão de tráficos humanos não vou deixar aí não. Tá joia? Então, encerramos nossa aula. Dê o seu like, escreva seu comentário, se inscreva no canal e depois eu respondo lá para você.